Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos hoje a nossa aula de ensino religioso, a ideia é que todas as aulas, antes de começarmos, eu apresente uma nova saudação religiosa para vocês. Não sei se vocês lembram, mas na nossa aula anterior eu trouxe Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E hoje eu trouxe uma nova saudação que se chama Axé. Axé, para quem não sabe, significa vibração positiva. Axé é uma palavra, uma saudação muito utilizada nas religiões de matriz africana. E aí a gente pode citar principalmente a Umbanda e o Candomblé. Ok? Aprendido a nova saudação? Muito bem. Vamos para a nossa aula de hoje. A ideia é que hoje nós trabalhemos em cima do tema, tá bom? Diversidade religiosa e direitos humanos. Esse tema foi a partir de um documentário fantástico que eu assisti, que inclusive eu vou deixar disponível depois aqui para vocês o link para vocês poderem assistir e se aprimorarem mais e entenderem um pouquinho mais desse tema que é tão relevante e importante de ser discutido, tá bom? E para iniciar a nossa discussão de hoje, certo? Eu vou apresentar alguns números para vocês. Vamos imaginar que nós vivamos dentro de um mundo com outro mundo dentro, tá bom? É uma perspectiva um pouco diferente, mas imaginemos isso, né? Imaginemos que aqui é o planeta Terra e é como se existisse outro mundo dentro do nosso próprio planeta, tá bom? E aí se a gente trazer alguns números, como por exemplo, de que existem 192 países, de que existem 6.000 línguas faladas, de que existem quase 7 bilhões de habitantes. Aí a gente imagina a diversidade, a imensidão de pessoas, de culturas, de crenças, de vidas, de sonhos, certo? A gente tem uma noção de que o nosso mundo é muito vasto. Então, eu acho que quando a gente simplesmente só enxerga o nosso próprio umbigo, a gente está deixando de ver muita coisa. E antes da gente iniciarmos esse tema que é tão relevante, vamos entender um pouquinho sobre o que é religião? Afinal de contas, o que é religião? A palavra religião, ela deriva do latim e significa religação com o divino. A gente pode entender aí que existem várias divindades e por isso essas diversas crenças e religiões que existem nesse vasto mundo, né, elas variam de cultura para cultura e de povo para povo, tá certo? E aí eu vou exemplificar aqui para vocês, de forma breve, obviamente, porque esse é um assunto bem extenso, de algumas religiões que existem tanto no nosso Brasil e no mundo, que são religiões que se destacam pelo número de adeptos, certo? Que são as mais expressivas, digamos assim. A gente tem as religiões afro, que são aquelas que vieram para o Brasil no período em que os negros eram trazidos da África como escravos. Aí a gente tem como exemplo o Candomblé, que eu falei logo lá no início, a Quimbanda, a Umbanda, certo? E um fato muito interessante sobre essas religiões é que muitas pessoas chamam essas religiões de macumba, certo? Só que pouca gente sabe que macumba, na verdade, é o nome de uma árvore, certo? E também de um instrumento musical. Não tem nada a ver com religião, tá ok?
Nós temos também a religião budista, que é uma religião comum em países como a China e o Japão. E é comum também a gente ver lugares, que eu acho que inclusive vocês já devem ter vistos, da figura de Buda, que é uma das divindades maiores aí que representa o budismo, tá certo? A gente tem também o hinduísmo, que já é uma tradição religiosa vinda da Índia, certo? E lá eles acreditam em diversas divindades como Brahma, Shiva, inclusive existem vários animais sagrados para eles e a vaca é um dos principais, né? A vaca é um dos animais principais que na tradição religiosa da Índia é um animal bastante sagrado, tá ok? Temos também o islamismo, que é uma religião árabe, onde se crê na figura de Moisés, Abraão e também de Jesus aí como profetas. E é comum a gente ouvir na televisão sobre essas religiões que, infelizmente, né, geralmente onde existem muitas guerras, o islamismo é encontrado aí nesses países, tá certo? E como última referência de hoje, a gente tem também o cristianismo, certo? Que é uma das maiores vertentes religiosas do mundo e acreditam na figura de Jesus de Nazaré como o único salvador e por isso que é uma religião considerada monoteísta, ou seja, acredita apenas em um Deus como figura maior de sua religião e existem aí as vertentes do cristianismo, que são as igrejas adventistas, os católicos, os espíritas, as testemunhas de Jeová, os protestantes, chamados também de evangélicos, como por exemplo. Se nós observarmos esse contexto diante de tanta diversidade religiosa, né, a gente pode citar também as pessoas que não têm religião, que são ateias ou agnósticas, que não acreditam em Deus, certo? E a gente observa que dentre essas 7 bilhões de cores, de raças, de culturas, de vidas, de sonhos, a gente entende que a liberdade religiosa é um direito humano, que inclusive um direito garantido por lei, e qualquer violação desse direito é passível de prisão, certo? Por isso que trabalharmos essa questão da intolerância religiosa é fundamental para que isso não venha a acontecer. A gente deve respeitar essas religiões? Com certeza, sem sombra de dúvida. O respeito à diversidade é algo importante para a boa convivência, não é verdade? Podemos não concordar muito com o que os outros pensam, mas independente da minha, da sua religião, a gente precisa respeitar a opinião das outras pessoas. Não ofender, não julgar, tratar com educação, não ter preconceito, agir com boas maneiras, com todos. Devemos entender que existem pessoas boas em todos os lugares e que ter uma religião ou não é uma questão de escolha, certo? Vivemos em uma sociedade de pessoas diferentes, com criações e famílias diferentes. Então, a gente deve respeitar a todos e todas, sem exceção. Tem uma frase aqui que eu trouxe para vocês, que é de uma pessoa muito conhecida, tá bom? Um personagem histórico muito conhecido, que é Nelson Mandela, que ele diz o seguinte, essa frase é fantástica: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Quanta verdade nessas palavras, né?
E para quem não conhece, a título de curiosidade, Nelson Mandela, tá bom? Foi um ex-presidente da África do Sul, inclusive é considerado aí o mais importante líder da África Negra e também ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1993. Sem mais delongas, eu vou deixar aqui a proposta de desafio da nossa atividade de hoje, tá bom? A ideia é o seguinte: vamos combater a intolerância religiosa com o poder da arte? Que tal? Você que é bom em poesia, em paródias, em desenhos, em escrever belos textos, use a sua arte para dizer não à intolerância religiosa. Todos nós temos o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Vamos começar? Outra coisa. Vou deixar aqui logo abaixo, como eu falei lá no início, o link desse documentário que é fantástico e que eu tenho certeza que ele vai enriquecer demais o conhecimento de vocês a respeito desse tema que é fundamental nos dias de hoje a gente continuar debatendo ele, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e uma última frase para a gente encerrar nosso momento. A tolerância é a melhor das religiões. Vitor Hugo. Grande abraço virtual, meus queridos. Fiquem bem, certo? E eu aguardo as devolutivas no privado do WhatsApp. Tchau!